Fala pessoal, uma das mensagens que eu mais recebo, e esse vai ser o bate-papo de hoje, é: Marcelo, como você se comporta diante do loss? E aí a outra segunda pergunta que me fazem: Marcelo, como você faz para recuperar aquele loss? E se você recupera? Eu vou responder essas duas perguntas, mas primeiro, para quem não me conhece, para quem está me vendo pela primeira vez, eu sou o Marcelo do canal Papo de Sardinha. Deixa um like, compartilha, ajuda a fortalecer o canal, comente que eu terei satisfação imensa em responder. Dê um joinha, ativa o sininho, estou ativo no Instagram, me siga lá. Pessoal, uma das perguntas, as duas perguntas que eu mais recebo, e é óbvio, eu entendo que é o maior desafio nosso como trader, aceitar que aquela operação ela não deu certo, é como eu me comporto diante de um loss, ou seja, como é que eu faço para aceitar que aquela operação deu errado e se aquela operação eu recupero ou não. Então, vou respondendo a primeira pergunta. Vamos lá. Hoje eu tenho um stop setado, um stop padrão de 250 pontos, ou seja, eu posso perder até 250 pontos. Toda operação que eu faço, eu já falei isso em alguns vídeos, eu analiso o tamanho do meu risco, o tamanho da minha operação. Se você pegar uma operação que ela for mais cara do que 250 pontos, eu não entro nessa operação. Eu simplesmente espero a próxima oportunidade. Mas digamos, mesmo fazendo todas as análises, mesmo olhando o cenário, digamos que eu entre numa operação e essa operação, ela tinha tudo para dar certo, tudo estava confluindo, existe uma confluência para que ela fosse a meu favor, mas por algum motivo ela foi contra mim. Marcelo, você espera ela chegar nos 250 pontos? Não, eu imediatamente reavalio todo o cenário das operações, ou seja, para que serve os 250 pontos? Para que se tiver alguma coisa catastrófica, alguma catástrofe, alguma coisa que vá movimentar muito o mercado, eu tenho aquela operação, aqueles 250 pontos como garantia. Pode botar até mais. Aí eu fico com aqueles 250 pontos como garantia. Mas, um exemplo, voltando ao exemplo anterior. Cara, digamos que eu tô lá com uma operação, fiz todas as minhas leituras de contexto, a gente já conversou muito sobre isso, fez uma leitura de contexto, toda a leitura de contexto está direcionando para que aquela operação dê certo. Porém, porque cargas d'água, algum motivo, alguma coisa aconteceu, ela foi contra mim. Eu não espero, eu imediatamente, lembre-se que é o seguinte, o day trade ele é dinâmico, o day trade ele é ligeiro, o day trade ele é rápido. Então o day trade ele não leva desaforo. Então, no momento que você está na operação, você tem que pensar rápido. No momento que eu estou naquela operação, a operação começa a vir 100 pontos, 150 pontos, eu olho, eu reanaliso de maneira dinâmica, rápida, eu reanaliso se existe alguma movimentação. É por isso que eu tenho uma tela um pouco maior e me ajuda muito em duas telas, uma maior e a outra para o meu swing trade. Mas a tela maior, ela facilita para que eu tenha as informações que eu preciso para tomada de decisão rápida. Então, quando ela chega quando eu tô numa operação, imediatamente ela está indo a meu favor. Daqui a pouco ela vai contra mim e ela começa a dar 100, 150, eu não espero chegar nos 250 pontos. Eu saio da operação. É dinâmico. Porra, Marcelo, você aceita perder 250 pontos, perdeu 150, você tenta recuperar? Sim. Vamos lá, outro exemplo. Eu tento recuperar? Sim. Só que nas próximas operações, aí eu faço, aí é onde eu entro, normalmente eu resolvo minha vida em uma operação, duas no máximo. Quando eu faço 4, ou até, muito difícil, mas às vezes eu chego a 5 operações, é porque eu entro operando com menos contratos. Eu opero a primeira operação, seja ela gain, seja ela loss, são 8 contratos. As próximas operações, se isso não vier no resultado que eu esperava, eu entro com 1 ou com 2 contratos. Pronto.
E por que que eu faço isso? Primeiro, vamos lá, digamos que o mercado ele esteja errático, ele esteja contra mim, todas as análises que você faz, ele não está contribuindo, ele não está aceitando, porque isso pode vir a acontecer. No cenário de recuperação, ou você diminuindo, reduzindo o número de contrato, você simplesmente tira a pressão de não quebrar a conta. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, você não corre o risco de aumentar. Primeiro, ou reduzir o seu gain, você está lá com um gain de R$400. Se você botar 8 contratos novamente, porque você é ganancioso, você pode aumentar esses 400 para 800, mas você pode entregar tudo. Quando você faz com 1 ou com 2 e você faz mais entradas, não é fazer overtrade, é analisando. Você simplesmente não corre o risco de perder os 400. Você vai, cara, no pior das hipóteses, aumentar para 450, 480, no pior das hipóteses, cai para 350, 320. Tá claro? Então, eu tento recuperar? Sim. Se os um exemplo, tá? Se os R$400 ele já está no meu gerenciamento de risco, se eu reduzo isso para 300, 350, fica melhor ainda. E se tá bom, se eu ver que o mercado começou a ficar a meu favor, eu aumento para 3 ou para 4. E aí eu tento chegar lá e manter R$100 de negativo, eu tento ficar numa margem muito abaixo das operações normais que eu faço. E aí tem que usar a matemática a seu favor. Cara, o que eu quero dizer? Primeiro, você tem que ganhar sempre mais do que você perde. Segundo, você precisa ter um operacional que acerte mais operações do que você erra. Então se você tem lá um operacional que você erra muito, então você precisa, quando você for acertar, eu conheço pessoas que têm 30% de acerto e simplesmente lucra no final do mês. Cada um é cada um. Eu não consigo. Eu tenho que acertar mais e ter o mínimo de perda possível, porque o loss ele simplesmente abala a nossa mente. Então, atente-se a esse fato. Se você opera com 8, com 9, com 10 contratos, reduz. Se você já está no seu gerenciamento de risco, o máximo que vai acontecer é extrapolar um pouquinho o seu gerenciamento de risco ou melhorar mais o seu gerenciamento de risco, melhorar mais o seu índice de perda. E aí, o cenário que acontece comigo, cara, 99% das vezes, eu tive um loss lá, o meu loss, vamos lá, tolerável é R$300. Cara, tá aceitável, tá na média que eu consigo tirar, porque meu índice de assertividade é legal, porque eu tô na média que eu tô tirando. E aí eu reduzindo isso para 250, para 200, eu simplesmente paro, porque eu estou já abaixo do que eu estou disposto a perder. Isso é conta, tem que fazer conta, você precisa entender quanto você pode perder no dia ou no mês. E você começa a reduzir essa pressão, você começa a diminuir o seu valor de prejuízo. Então a relação custo-benefício em relação prejuízo, em relação exposição ao risco, ela fica menor. Cara, nunca, assim, a sugestão que eu dou para vocês, nunca aumente, ou para mim pelo menos, eu não faço isso, para mim não funciona, pode ser que funcione para vocês. Nunca aumente o número de contratos ou mantenha o número de contratos que você está habitualmente operando, porque a probabilidade de você tomar um segundo stop e sair do seu gerenciamento de risco, ela é gigante. E quando isso acontece, você perde a cabeça. Aí você começa a abalar o seu emocional, você começa a ficar simplesmente enlouquecido tentando salvar aquela operação. Não sei se foi claro para vocês. Eu tento recuperar, sim, eu reduzo o número de contratos, eu reduzo a mão para que possa colocar. Primeiro, por que eu faço isso? Porque eu tenho um índice de assertividade muito maior. Porra, por que você tem um índice de assertividade maior? Porque eu seleciono muito bem as minhas entradas. Isso não quer dizer que eu não tenha loss, eu tenho loss, não quer dizer que eu não erro, porque eu erro. Isso não quer dizer que as coisas dão errado para mim, elas sempre dão certo. Não, elas dão errado. Só que eu simplesmente não coloco o mesmo número de contratos
e não aumento a mão para salvar a minha operação. Eu reduzo a mão. Se eu estou com 15 contratos, eu reduzo para 5. Se eu estou com 8 contratos, que é mais ou menos a faixa que eu entro, 15 é muito difícil. Uma vez ou outra, quando está muito bom o mercado, eu faço. Mas digamos 8, que é o tradicional. Eu vou lá e reduzo para 1 ou para 2 ou para 3 contratos e salvo minha operação. Ou seja, além de eu já estar no meu gerenciamento de risco, eu ainda consigo diminuir mais a minha exposição ao risco. Minha exposição, não sei se é o nome certo, mas o meu olhar ao risco, minha análise de risco durante o mês. Não sei se a colocação está correta, mas eu espero que vocês tenham entendido. Não tente se abalar com loss. Se você está se abalando com loss, e isso é importante que eu vou falar, se o loss está te afetando, é por um único motivo, é porque ele está caro. E talvez tenha um segundo motivo, não pelo único, tem 2 motivos. O segundo é porque você está tomando mais loss, ou seja, o teu loss está mal posicionado. Bom, eu estudo mais loss hoje do que gain, então vocês podem ver em todo vídeo meu que eu falo muito sobre loss, porque eu entendo que operacional não é difícil. Lidar com o gerenciamento de risco, sim, é complicado. Aprendeu a lidar, calcula, faz um teste, toda vez pegue o replay e faça gerenciamento de risco. Até ele ficar na tua mente. Pega o replay um dia e fala assim, cara, hoje eu aceito perder 300 no simulador. Eu aceito perder 300 reais. Ele tá pesado para mim? Não tá pesado. Olha isso, fiz 10 operações, 10 replay de mercado. Replay de mercado você pode fazer até 2020. Fiz 10 operações, eu perdi uma. Então se eu perder 50 reais, cara, não me abala. Ele não vai afetar o meu operacional, não vai destruir o meu financeiro. Beleza? Não é crime nenhum você recuperar o loss, não é nenhum desaforo, eu acho. Hoje eu aprendi que não é. É claro, é importante que você selecione as suas entradas de maneira muito mais... seja muito bem seletivo nas entradas que você vai fazer. E isso é importante, porque cada um tem uma grana. Bom, obrigado mais uma vez, Marcelo do canal Papo de Sardinha. Deixa um like, compartilha, ajuda a fortalecer o canal, comente que eu teria satisfação imensa em responder. Quem está me vendo pela primeira vez, sou Marcelo, estou ativo no Instagram, comente aqui dê um joinha, ativa o sininho, ajuda a fortalecer o canal. Eu espero que faça com que esse canal chegue a mais pessoas. Beleza, galera? Mais uma vez, obrigado por tudo e fui!